Você sabe pelo menos escrever seu nome? A pergunta cortou o ar como uma lâmina. O restaurante inteiro congelou. Dona Josefa, com suas mãos calejadas tremendo, abaixou a cabeça. A vergonha queimava o rosto dela. Ela estava ali apenas pedindo um prato de comida, só isso. Um prato de comida para matar a fome que apertava há 2 dias. Mas aquele homem de terno caro, relógio de ouro no pulso, olhou para ela como se fosse lixo. Como se ela não merecesse nem respirar o mesmo ar que ele. Não, moço, não sei. E foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Dona Josefa se levantou, olhou nos olhos daquele empresário arrogante e com uma voz firme, cheia de dignidade, disse palavras que ele jamais esqueceria. Palavras que mudariam a vida dele para sempre. Esta é a história real de uma mulher que não sabia escrever, mas que ensinou ao homem mais rico da sala a lição mais valiosa que ele já recebeu na vida. Uma história sobre humanidade, sobre respeito, sobre o verdadeiro valor das pessoas. Tem gente que passa pela vida quase sem ser vista, não porque seja pequena ou porque se esconda, mas porque o mundo aprendeu a não olhar. Dona Josefa era uma dessas pessoas. Uma mulher de 58 anos, rosto marcado pelo sol do sertão, mãos calejadas de tanto trabalhar. Ela vivia em Poço Fundo, uma cidadezinha pequena no interior do Ceará, daquelas onde todo mundo se conhece, mas nem todo mundo se importa. O dia de Dona Josefa começava sempre antes do sol nascer. Quando o céu ainda estava escuro e as estrelas teimavam em brilhar, ela já estava de pé. Vestia a mesma roupa de sempre, uma saia larga e desbotada, uma blusa simples que já tinha visto dias melhores. Amarrava um lenço na cabeça para se proteger do sol que logo viria com toda a sua força. Calçava as sandálias velhas, aquelas que já tinham sido remendadas tantas vezes que mal se sabia qual era a cor original. E saía. Seu trabalho era simples, mas pesado. Dona Josefa era catadora. Empurrava um carrinho de madeira velho que rangia a cada passo pelas ruas de terra de Poço Fundo. Recolhia tudo que as pessoas jogavam fora. Papelão, garrafas plásticas, latas de alumínio, pedaços de ferro. Tudo que pudesse ser vendido no ferro velho da cidade vizinha. Não era muito o que ganhava. Às vezes dava para comprar o feijão e o arroz da semana. Outras vezes, mal dava para uma refeição decente. A cidade de Poço Fundo era quente, muito quente. O tipo de calor que gruda na pele e não sai nem com banho. As ruas eram de terra batida e quando ventava, levantava aquela poeira vermelha que entrava nos olhos e na boca. As casas eram simples, a maioria de tijolo à vista, sem pintura. Algumas tinham varandas com cadeiras de balanço, onde os mais velhos passavam as tardes contando histórias. A praça central era o coração da cidade. Tinha uma igreja pequenininha, pintada de branco e azul, e uma feira que acontecia todo sábado, onde as mulheres vendiam frutas, verduras e tapiocas quentinhas. Dona Josefa conhecia cada canto daquele lugar. Sabia onde ficavam as melhores sobras, onde as pessoas eram mais generosas, onde dava para encontrar algo que valesse a pena. Mas mesmo conhecendo tudo e todos, ela era invisível. As pessoas passavam por ela sem olhar, sem cumprimentar, sem perguntar como ela estava. Era como se ela não existisse. E isso doía mais do que a fome, mais do que o cansaço, mais do que o peso do carrinho que ela empurrava debaixo do sol escaldante. Ela não tinha sempre sido assim. Dona Josefa tinha sido casada, tinha tido uma família, 3 filhos que ela criou com todo o amor que tinha no peito. O marido, seu Antônio, era pedreiro, homem bom, trabalhador, que acordava cedo e voltava tarde, suado e cansado, mas sempre com um sorriso no rosto para ela. Eles não tinham muito, mas tinham um ao outro, e isso já era bastante. Mas a vida tem dessas coisas. Um dia, seu Antônio não voltou do trabalho. Caiu de um andaime numa obra na cidade grande. Não resistiu.
Dona Josefa ficou sozinha com 3 crianças para criar, sem estudo, sem profissão, sem nada além da força de vontade e da fé em Deus. Ela fez de tudo um pouco. Lavou roupa para fora, passou ferro, trabalhou na roça dos outros, vendeu doce na feira. O que aparecesse, ela aceitava, porque tinha 3 bocas para alimentar e um teto para manter sobre as cabeças deles. Os anos passaram, os filhos cresceram, estudaram um pouquinho mais do que ela tinha conseguido e foram embora. Um para São Paulo, atrás de emprego, outro para Fortaleza, também em busca de uma vida melhor. A filha caçula casou com um rapaz de outra cidade e mudou. Prometeram mandar dinheiro, prometeram voltar sempre, prometeram não esquecer. Mas as promessas foram ficando cada vez mais raras, as ligações também, e Dona Josefa ficou ali, sozinha, empurrando seu carrinho pelas ruas de Poço Fundo. Ela não guardava rancor, não tinha raiva dos filhos, sabia que a vida era difícil para todo mundo, que cada um tinha suas lutas, suas batalhas, mas sentia falta. Falta de uma conversa, de um abraço, de alguém para dividir o peso do dia. Sentia falta de ser importante para alguém, de ser vista. Dona Josefa nunca tinha aprendido a ler ou escrever. Quando era criança, a escola ficava longe demais da roça onde a família morava. E mesmo que ficasse perto, ela tinha que ajudar os pais na lavoura. Não tinha tempo para letras. Cresceu sem saber decifrar as palavras nos papéis, sem conseguir escrever o próprio nome. E isso sempre foi uma ferida que ela carregava em silêncio, porque sabia que o mundo olhava diferente para quem não sabia ler. Olhava com pena, com desprezo, com indiferença. Mas Dona Josefa tinha outra coisa, tinha sabedoria. Aquela sabedoria que não vem dos livros, mas da vida. De observar, de sentir, de viver cada dia com toda a intensidade que ele traz. Ela sabia ler as pessoas, sabia quando alguém estava triste só de olhar nos olhos, sabia quando alguém precisava de uma palavra amiga, sabia que gentileza não custava nada e podia mudar o dia de alguém. Mesmo sendo invisível para a maioria, Dona Josefa tratava todo mundo com respeito, com educação, com doçura. Dava bom dia mesmo quando não recebia resposta. Agradecia mesmo quando não recebia atenção. Ajudava quem precisava, mesmo tendo tão pouco, porque acreditava que o mundo podia ser melhor se cada um fizesse sua parte. E a parte dela era ser gentil. Sempre. Naquele dia, como todos os outros, ela acordou cedo. Pegou seu carrinho e saiu pelas ruas. O sol já estava alto quando ela passou pela praça central. A fome apertava. Ela não tinha comido desde o dia anterior. Só tinha tomado um café ralo, sem açúcar, porque o açúcar tinha acabado. O estômago doía, reclamava, mas ela estava acostumada. Já tinha passado fome antes, muitas vezes, e sempre dava um jeito de sobreviver. Mas naquele dia, algo diferente ia acontecer. Algo que ia mudar tudo. Ou pelo menos, ia fazer ela perceber que sua voz, mesmo vinda de quem o mundo não escutava, tinha um poder imenso. Um poder de tocar corações, de transformar vidas, de ensinar lições que nenhum livro seria capaz de ensinar. Dona Josefa não sabia ainda, mas estava prestes a encontrar alguém que precisava muito mais dela do que ela poderia imaginar. Alguém que tinha tudo, mas que não tinha nada do que realmente importava. Marcelo Tavares não era de Poço Fundo, nem de perto. Ele era de Fortaleza, da capital, daqueles bairros nobres onde as casas têm muro alto, portão automático e câmeras de segurança. 42 anos, cabelo bem cortado, sempre com gel, roupa de marca, relógio caro no pulso. Daqueles relógios que custam mais do que muita gente ganha num ano inteiro. Marcelo era empresário, dono de uma rede de restaurantes sofisticados que serviam comida cara para gente rica. E ele tinha muito orgulho disso. Desde jovem, Marcelo tinha aprendido que o mundo era dos espertos, dos que não tinham pena, dos que pisavam em quem fosse necessário para subir. Ele tinha começado do zero, isso era verdade. Mas no caminho, tinha deixado muita gente para trás. Sócios que ele enganou,
funcionários que ele humilhou, fornecedores que ele passou a perna. Para ele, o que importava era o resultado, e o resultado era o sucesso. Era o dinheiro. Era o poder. Marcelo não se importava com as pessoas. Não realmente. Elas eram peças num tabuleiro, úteis quando serviam para alguma coisa, descartáveis quando não serviam mais. Ele não tinha amigos de verdade. Tinha contatos, parcerias, gente que se aproximava dele por interesse. E ele gostava assim, porque assim não tinha que se preocupar com sentimentos, com emoções, com aquelas coisas que ele achava que eram bobagens. Naquele dia, Marcelo estava em Poço Fundo a negócios. Tinha ouvido falar que havia terras baratas na região, terras que ele poderia comprar por pouco e transformar num grande empreendimento. Um resort, talvez, ou um condomínio de luxo, algo que trouxesse gente da capital, gente com dinheiro, que quisesse fugir da agitação da cidade grande. Ele via oportunidade onde os outros viam apenas sertão, poeira e calor. Chegou à cidade no final da manhã, dirigindo um carro importado, preto, reluzente, que contrastava com tudo ao redor. As crianças pararam para olhar quando ele passou, os adultos também. Não era comum ver um carro daqueles em Poço Fundo. Marcelo sabia disso e gostava da atenção. Gostava de se sentir superior. Ele tinha uma reunião marcada com o prefeito da cidade para falar sobre as terras. Mas antes, decidiu almoçar. Parou na praça central e olhou ao redor com ar de desprezo. Tudo parecia sujo, atrasado, pobre. Nada como os lugares que ele frequentava na capital. Mas estava com fome e não tinha escolha. Viu um restaurante pequeno, bem simples, com algumas mesas de plástico na calçada e uma placa velha escrita à mão. Restaurante do Walter, comida caseira. Marcelo entrou bufando. O lugar era quente, abafado. Tinha um ventilador de teto que girava devagar, fazendo mais barulho do que vento. As paredes eram pintadas de verde claro, descascando em alguns cantos. O chão era de cimento queimado. Havia poucas mesas, a maioria ocupada por trabalhadores que almoçavam rápido antes de voltar para o batente. O cheiro de feijão cozido e carne assada preenchia o ar. Seu Walter, o dono, era um homem gordo, de uns 60 anos, sempre sorridente, sempre simpático. Ele veio receber Marcelo pessoalmente, limpando as mãos no avental manchado. Seja bem-vindo, meu senhor. Hoje temos baião de 2, carne de sol, galinha caipira. Marcelo nem deixou ele terminar. Sentou numa mesa afastada, puxou o celular e começou a mexer, ignorando seu Walter. O dono do restaurante esperou um pouco, educado, e repetiu: "O que o senhor vai querer? O que você tem de menos? Comum aqui?" Marcelo perguntou, sem tirar os olhos do celular, com um tom de voz arrastado, como se estivesse fazendo um grande favor em falar. Seu Walter sorriu, sem graça. "Aqui é tudo caseiro, feito na hora. Mas posso fazer um filé de frango grelhado com arroz branco se o senhor preferir algo mais leve." "Tá bom. E rápido, por favor. Eu tenho compromisso." Seu Walter assentiu e foi para a cozinha. Marcelo ficou ali, olhando ao redor, com aquela cara de quem estava em algum lugar muito abaixo do seu nível. Respondia mensagens, fazia ligações, falava alto, sem se importar se estava incomodando os outros clientes. Porque para ele, aquelas pessoas não importavam. Eram irrelevantes. Demorou uns 20 minutos até a comida chegar. E quando chegou, Marcelo olhou para o prato com desprezo. "Isso é tudo? E ainda demorou esse tempão?" Seu Walter tentou explicar com a voz mansa. "É feito na hora, meu senhor. Aqui a gente não trabalha com comida requentada, não. É tudo fresco. Fresco ou não, é comida de pobre mesmo." O silêncio caiu sobre o restaurante. As pessoas olharam para Marcelo, algumas com raiva, outras com tristeza. Mas ninguém disse nada. Seu Walter engoliu seco e voltou para a cozinha. E Marcelo começou a comer, reclamando de tudo. Que estava muito salgado, que o arroz estava grudado, que o frango estava seco. Tudo errado. Tudo ruim.
Foi nesse momento que Dona Josefa apareceu. Ela tinha passado a manhã toda trabalhando, empurrando o carrinho, catando o que dava. O sol estava no ponto mais alto, queimando, castigando. A fome estava forte. E ela tinha visto de longe que o restaurante do seu Walter estava aberto. Ela conhecia ele. Era um homem bom que às vezes dava um prato de comida para ela quando sobrava. Não sempre, porque ele também não era rico. Mas quando dava, dava com o coração. Dona Josefa deixou o carrinho na calçada e entrou no restaurante. Estava cansada, com sede, com fome. As mãos tremiam um pouco. Ela se aproximou do balcão, tímida, e chamou baixinho. Seu Walter! Ele saiu da cozinha e, ao ver Dona Josefa, o rosto dele se iluminou. Dona Josefa, entre, entre. Como a senhora está? Vou indo, seu Walter. O senhor sabe como é. Eu não vim pedir nada, não. Só queria saber se por acaso sobrou alguma coisa, alguma mistura, um pedacinho de pão, só para enganar a fome. Não comi desde ontem. Seu Walter sentiu o coração apertar. Claro, Dona Josefa, pode deixar que eu arrumo um prato para a senhora. Senta ali que já levo. Dona Josefa sorriu agradecida e foi sentar numa mesa do canto. Não queria incomodar, não queria chamar atenção, só queria matar a fome e continuar seu dia. Mas Marcelo tinha ouvido tudo. Ele parou de comer e virou a cabeça para olhar para Dona Josefa. Olhou de cima a baixo, com aquele olhar frio, julgador. A roupa velha, as sandálias gastas, o lenço na cabeça, as mãos calejadas. Ele viu tudo e sentiu nojo. Levantou a voz, alto o suficiente para todo mundo ouvir. Que tipo de lugar é esse que deixa qualquer um entrar? Agora virou abrigo de mendigo? O restaurante inteiro congelou. Seu Walter parou no meio do caminho, com o prato de comida na mão, sem saber o que fazer. Dona Josefa abaixou a cabeça, sentindo a vergonha queimar o rosto. Mas não disse nada. Só ficou ali, quieta, pequena. Marcelo não parou. Ele estava gostando da atenção, gostando de se sentir poderoso. Gente assim deveria estar trabalhando, não pedindo esmola. Mas claro, é mais fácil ficar pedindo do que fazer alguma coisa útil, né? Seu Walter deu um passo à frente, a voz firme. Moço, respeite a senhora. Ela é uma trabalhadora. Trabalha mais do que muito rico por aí. Marcelo riu. Uma risada seca, sem humor. Trabalhadora! Olha para ela. Aposto que nem sabe escrever o próprio nome. E então ele virou diretamente para Dona Josefa e perguntou, com todo o veneno que tinha na voz: Você sabe pelo menos escrever seu nome? O silêncio que caiu sobre o restaurante do seu Walter era pesado, daqueles que prendem a respiração de todo mundo. As pessoas olhavam para Dona Josefa, depois para Marcelo, sem saber o que fazer. Alguns clientes baixaram o olhar, com vergonha de estarem testemunhando aquilo. Outros apertaram os punhos revoltados, mas sem coragem de enfrentar um homem da capital, daqueles que têm dinheiro e poder. Dona Josefa estava sentada na mesinha do canto, com as mãos no colo, tremendo. Não de medo, mas de humilhação. Ela tinha passado por muita coisa na vida. Tinha enfrentado fome, solidão, abandono. Mas aquilo ali era diferente. Era ser exposta, ser diminuída na frente de todos, por algo que ela não tinha culpa, por algo que a vida não tinha permitido que ela tivesse: educação. Ela levantou os olhos devagar e encontrou o olhar de Marcelo. Aquele homem estava esperando uma resposta. Estava esperando que ela confirmasse, na frente de todo mundo, que não sabia escrever, que era ignorante, que era menos. E ele queria isso. Queria provar seu ponto. Queria se sentir superior. Dona Josefa abriu a boca, mas no começo nenhum som saiu. A garganta estava seca, apertada. Ela engoliu em seco e finalmente conseguiu falar, com a voz baixinha, quase um sussurro. Não, moço, não sei. Marcelo deu aquele sorriso de canto de boca, aquele sorriso cruel de quem acabou de ganhar uma discussão.
Ele se recostou na cadeira, cruzou os braços e balançou a cabeça, como se estivesse comprovando tudo o que tinha dito antes. Tá vendo? Eu sabia, gente assim não tem nem o básico e ainda quer que os outros tenham pena e deem as coisas de graça. Seu Walter avançou um passo na direção de Marcelo, o rosto vermelho de raiva. O senhor não tem o direito de falar assim com ela. A dona Josefa é uma mulher honrada, trabalhadora. O senhor não sabe nada da vida dela. Marcelo nem piscou. Eu sei o suficiente. Sei que ela não tem educação, não tem futuro, não tem nada. E sei que gente assim vive às custas dos outros. Foi quando dona Josefa fez algo que ninguém esperava. Ela se levantou, devagar, com a dignidade que ainda carregava dentro do peito, mesmo depois de tudo. Ela ficou de pé e olhou para Marcelo. Não com raiva, não com ódio, mas com uma tristeza profunda. Uma tristeza que doía de ver, e começou a falar. O senhor está certo, moço. Eu não sei escrever meu nome. Nunca aprendi. Quando eu era criança, não tinha escola perto de onde eu morava. E mesmo se tivesse, eu não podia ir. Tinha que ajudar minha mãe e meu pai na roça. A gente era pobre, muito pobre. A gente comia quando tinha. E quando não tinha, a gente aguentava a fome e agradecia a Deus por estar vivo. Marcelo ia interromper, mas algo no tom de voz dela o fez calar. Tinha uma força naquelas palavras, uma verdade crua que incomodava. Dona Josefa continuou, a voz ficando um pouco mais firme. Eu me casei nova, com um homem bom, trabalhador. A gente teve 3 filhos, e eu criei eles sozinha depois que meu marido morreu num acidente. Eu não sabia ler, não sabia escrever, mas eu sabia amar. Eu sabia acordar de madrugada para lavar roupa dos outros e ganhar uns trocados. Eu sabia passar fome para que eles comessem. Eu sabia segurar a mão deles quando estavam com medo e dizer que tudo ia ficar bem. Ela fez uma pausa, limpou uma lágrima que teimava em descer e continuou. Meus filhos estudaram, moço, mais do que eu. Eles sabem ler e escrever, e eu tenho orgulho disso. Eu trabalhei muito para que eles tivessem o que eu nunca tive. Hoje eles estão longe. Cada um seguiu sua vida. E tá tudo bem, porque a vida é assim. A gente cria os filhos não para ficarem perto, mas para voarem. Dona Josefa deu mais um passo na direção de Marcelo, não para ameaçar, mas para olhar nos olhos dele, para que ele realmente escutasse. O senhor tem razão em uma coisa. Eu não sei escrever meu nome, mas eu sei quem eu sou. Eu sei o valor que eu tenho. Eu sei que nunca tirei nada de ninguém que não fosse dado de coração. Eu sei que nunca humilhei ninguém. Nunca fiz ninguém se sentir pequeno só porque eu podia. E eu sei que, no final das contas, o que importa não é o que a gente sabe escrever num papel. É o que a gente escreve na vida dos outros. O restaurante estava em silêncio absoluto. Ninguém mexia um músculo, nem respirava alto, porque aquelas palavras tinham um peso que era impossível ignorar. Marcelo estava parado, olhando para ela, mas o sorriso arrogante tinha sumido do rosto. Alguma coisa naquelas palavras tinha tocado nele. Alguma coisa tinha atravessado a armadura de frieza que ele carregava. Dona Josefa não tinha terminado. O senhor perguntou se eu sei escrever meu nome. Eu não sei. Mas eu pergunto para o senhor sabe quem o senhor é? O senhor sabe o que vale? Porque pelo jeito que o senhor trata as pessoas, parece que o senhor não sabe não. Parece que o senhor acha que ser importante é ter dinheiro, ter carro bonito, ter roupa cara. Mas isso tudo não é o senhor. Isso tudo é só coisa. E coisa se perde, moço. Coisa vai embora. O que fica é o que a gente faz com o que tem. Ela respirou fundo, sentindo o peito apertar, mas continuou, porque precisava dizer aquilo. Eu vim aqui hoje só para pedir um prato de comida. Não vim roubar, não vim tirar nada de ninguém. Vim pedir com humildade, porque a fome aperta e eu sou gente. Gente que sente, que sofre, que precisa. Mas o senhor olhou para mim e viu lixo.
viu alguém que não merecia nem estar no mesmo lugar que o Senhor, e isso diz muito mais sobre o Senhor do que sobre mim. Dona Josefa deu um passo para trás, cansada, as pernas tremendo, mas ela não desviou o olhar de Marcelo. Riqueza não é o que a gente tem, moço. É o que a gente faz com o que tem. E se o Senhor usa o que tem para humilhar, para diminuir, para fazer os outros se sentirem pequenos, então o Senhor é o mais pobre de todos nós aqui. Ela virou as costas e começou a caminhar em direção à porta. Seu Walter correu atrás dela com um prato de comida embrulhado num papel. Dona Josefa, leva isso, por favor. Ela olhou para ele, os olhos marejados, e sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Obrigada, seu Walter. O senhor é um homem bom. Deus abençoe o senhor. Pegou o prato, agradeceu com um aceno de cabeça para as pessoas que estavam no restaurante e saiu. Deixou para trás um silêncio ensurdecedor e um homem que, pela primeira vez na vida, não sabia o que dizer. Marcelo continuou sentado, olhando para a porta por onde Dona Josefa tinha saído. As palavras dela ecoavam na cabeça dele. Ele tentou voltar a comer, mas não conseguiu. O gosto da comida tinha mudado. Ou talvez fosse o gosto na boca dele que tinha mudado. Ele não sabia. Olhou ao redor e viu que todos no restaurante estavam olhando para ele, mas não com admiração, não com respeito, com desprezo, com decepção. E pela primeira vez, Marcelo Tavares se sentiu pequeno. Ele se levantou, jogou uma nota de dinheiro na mesa, bem mais do que a conta valia, e saiu sem dizer nada. Entrou no carro importado, fechou a porta e ficou ali, parado, com as mãos no volante. Não ligou o carro, não saiu. Só ficou ali, pensando nas palavras de uma mulher que não sabia escrever, mas que tinha acabado de dar para ele a lição mais importante que ele já tinha recebido na vida. Marcelo não foi à reunião com o prefeito naquele dia. Não conseguiu. Ficou mais de 1 hora dentro do carro, estacionado na praça de Poço Fundo, olhando para frente sem ver nada. As palavras de Dona Josefa não saíam da cabeça dele. Elas ecoavam, martelavam, doíam, como se cada frase fosse uma pancada no peito dele, uma pancada que ele não sabia que estava precisando levar. Pela primeira vez em muito tempo, Marcelo se viu obrigado a olhar para dentro de si mesmo e não gostou do que viu. Viu um homem vazio. Um homem que tinha construído uma vida inteira em cima de aparências, de conquistas que não significavam nada, de relacionamentos superficiais que não aqueciam o coração. Viu um homem que tinha esquecido o que era ser humano, o que era sentir, o que era se importar. Ele se lembrou da mãe dele, Dona Maria, uma mulher simples, que tinha criado ele e os 2 irmãos sozinha depois que o pai abandonou a família. Ela trabalhava como empregada doméstica, acordava às 5 da manhã, voltava às 8 da noite, cansada, sempre cansada, mas nunca desistiu, nunca deixou faltar comida na mesa, nunca deixou faltar amor. Marcelo se lembrou de como a mãe sonhava que ele estudasse, que fosse alguém na vida. E ele foi. Mas no caminho, esqueceu dela. Quando o primeiro restaurante de Marcelo começou a dar lucro, ele mudou de bairro. Foi morar num lugar melhor, longe da periferia onde tinha crescido, longe da mãe. Ela ficou na casa velha, na comunidade, trabalhando até os últimos anos de vida. Marcelo visitava pouco, sempre com pressa, sempre com desculpas, sempre achando que estava ocupado demais, importante demais para passar um tempo de qualidade com uma mulher que só queria um abraço do filho. Dona Maria morreu 3 anos atrás, de um infarto, sozinha em casa. Quando Marcelo chegou ao hospital, ela já tinha ido. Ele chorou naquele dia, chorou muito, mas no dia seguinte já estava de volta aos negócios, aos contratos, às reuniões, porque era mais fácil se esconder no trabalho do que enfrentar o vazio que a perda da mãe tinha deixado. E ele nunca mais tinha pensado nisso, até agora. Dona Josefa tinha o rosto parecido com o da mãe dele, o mesmo cansaço nos olhos, a mesma dignidade,
A mesma força que vem de quem já passou por muita coisa e continua de pé. E Marcelo tinha humilhado ela. Tinha tratado ela como lixo, como nada, como se ela não merecesse nem respirar o mesmo ar que ele. Ele sentiu vergonha, uma vergonha profunda que queimava por dentro, porque percebeu que se a mãe dele estivesse viva e visse o que ele tinha feito naquele restaurante, ela ia se decepcionar e olhar para ele com aqueles olhos tristes e perguntar: "Que homem você virou, meu filho?" Marcelo saiu do carro e começou a caminhar pelas ruas de Poço Fundo. Não sabia para onde estava indo. Só precisava andar, pensar, respirar. A cidade estava quente, o sol do meio-dia castigava, mas ele nem sentia. Estava perdido nos próprios pensamentos. Passou pela feira, viu mulheres vendendo frutas, crianças correndo entre as barracas, homens carregando sacos de farinha. Vida simples, vida dura, mas vida de verdade. Tão diferente da bolha em que ele vivia. Tão diferente do mundo artificial que ele tinha construído ao redor dele. Foi quando ele viu ela, Dona Josefa. Estava sentada debaixo de uma árvore na sombra, comendo devagar o prato de comida que seu Walter tinha dado. Comia com cuidado, como se cada garfada fosse preciosa. E era, porque provavelmente era a única refeição do dia dela. Marcelo parou. Ficou olhando de longe. Não sabia o que fazer. Queria se aproximar, queria pedir desculpas, mas não sabia como. Tinha medo de ser rejeitado. Medo de ouvir mais verdades que ele não estava pronto para enfrentar. Mas ao mesmo tempo, sabia que precisava fazer alguma coisa. Precisava tentar consertar, nem que fosse um pouquinho, o estrago que tinha feito. Respirou fundo e caminhou na direção dela. Dona Josefa percebeu a presença dele antes mesmo de levantar os olhos. Ela parou de comer, colocou o prato no chão ao lado e esperou. Não com medo, não com raiva, com aquela serenidade de quem já fez as pazes com a vida, com seus altos e baixos. Dona Josefa. Marcelo começou a voz embargada, diferente daquela voz arrogante de antes. Eu vim pedir desculpas. Ela olhou para ele, só olhou. Não disse nada. Deixou que ele continuasse. Eu não tenho desculpa para o que eu fiz. Para o jeito que eu tratei a senhora. Foi cruel. Foi desumano. E a senhora não merecia isso. Ninguém merece. Marcelo sentou no chão, ali mesmo, na terra, ao lado dela. Algo que ele nunca teria feito antes. Mas naquele momento, nada disso importava. A senhora me fez lembrar da minha mãe, ele continuou, e a voz falhou. Ela era como a senhora, trabalhadora, lutadora, que fez de tudo para me dar uma vida melhor. E eu esqueci dela, esqueci de ser grato, esqueci de ser humano. Dona Josefa ainda não tinha falado, só escutava, porque ela sabia que às vezes a gente precisa falar, precisa botar para fora, precisa esvaziar o peito para conseguir respirar de novo. Eu passei a vida inteira correndo atrás de sucesso, de dinheiro, de reconhecimento, Marcelo confessou. E hoje eu percebo que não tenho nada. Tenho uma empresa, tenho dinheiro no banco, tenho um carro caro, mas não tenho ninguém, não tenho amigos de verdade, não tenho família, não tenho paz, porque eu me perdi no caminho. E a senhora, que não tem nada disso, tem tudo o que eu não tenho. Tem dignidade, tem paz, tem sabedoria. Ele limpou uma lágrima que teimava em descer. Não ligava mais se alguém visse. Não ligava mais para aparências. Me desculpa, por favor. Dona Josefa ficou em silêncio por um tempo. Um silêncio que parecia durar uma eternidade. E então ela finalmente falou. Moço, todo mundo erra. Todo mundo faz coisas que se arrepende depois. O que importa não é o erro, é o que a gente faz depois dele. Ela pegou o prato de comida e ofereceu para ele. Tá com fome? Marcelo olhou para ela surpreso. Depois de tudo que ele tinha feito, ela estava oferecendo comida para ele, compartilhando o pouco que tinha. Ele não conseguiu segurar as lágrimas. Eu não mereço isso. Ninguém merece nada, moço. A gente recebe.
E quando recebe, tem que saber dar também. Marcelo recusou a comida com um gesto de cabeça, mas agradeceu de coração e ficou ali, sentado ao lado dela, em silêncio, sentindo pela primeira vez em muito tempo que não estava sozinho, que existia algo maior do que ele, maior do que seus problemas, maior do que seu ego inflado. E você, o que acha dessa situação até aqui? Eu quero saber sua opinião. Os dias seguintes foram estranhos para Marcelo. Ele cancelou todos os compromissos e ficou em Poço Fundo. Não tinha mais interesse nos negócios com as terras, não tinha mais interesse em transformar aquele lugar num empreendimento de luxo, porque percebeu que aquele lugar já tinha algo muito mais valioso do que qualquer resort poderia oferecer. Tinha gente de verdade. Ele passou a frequentar o restaurante do seu Walter todos os dias. Comia a comida simples, conversava com as pessoas, ouvia histórias. Aprendeu os nomes dos trabalhadores que almoçavam ali, soube das lutas de cada um, dos sonhos de cada um, e percebeu que todo mundo tem uma história. Todo mundo tem batalhas que ninguém vê. Marcelo procurou Dona Josefa várias vezes, não para dar esmola, não para fazer caridade barata, mas para conversar, para aprender, porque tinha percebido que ela tinha muito a ensinar. E ele, que sempre se achou o dono da verdade, tinha muito a aprender. Numa dessas conversas, sentados na praça enquanto o sol se punha e pintava o céu de laranja e rosa, Dona Josefa contou mais sobre a vida dela, sobre os momentos difíceis, sobre as vezes que pensou em desistir, sobre como a fé era o que segurava ela de pé. "Sabe, moço", ela disse, olhando para o horizonte, "a vida é engraçada. A gente passa tanto tempo correndo atrás de coisas que a gente acha que vai fazer a gente feliz. Dinheiro, casa bonita, carro novo. Mas no fim, o que deixa a gente realmente feliz é bem mais simples. É um sorriso de alguém que a gente ajudou. É uma conversa boa. É saber que a gente fez diferença na vida de alguém, nem que seja pequena." Marcelo escutava cada palavra como se fosse a primeira vez que alguém estava falando verdades para ele. Porque era. Ninguém nunca tinha tido a coragem, ou talvez a sabedoria de falar para ele as coisas que Dona Josefa falava. "A senhora não tem raiva de mim?" Ele perguntou a voz baixa. "Raiva para quê, moço? Raiva só faz mal para quem guarda. Eu prefiro perdoar e seguir em frente. A vida é curta demais para gastar com raiva." Marcelo balançou a cabeça impressionado. "A senhora é uma pessoa incrível, Dona Josefa." "Eu sou só uma pessoa, moço, igual a todo mundo, com defeitos, com qualidades, mas eu aprendi uma coisa: a gente tem que tentar ser melhor todo dia. Não precisa ser perfeito, só precisa tentar." Eles ficaram em silêncio por um tempo, só observando a vida acontecer ao redor. Crianças brincando, cachorros correndo, gente voltando do trabalho. Cenas simples, mas bonitas. Cenas que Marcelo nunca tinha parado para reparar antes. "O que o senhor vai fazer agora?" Dona Josefa perguntou de repente. Marcelo pensou por um momento. "Não sei. Acho que vou tentar ser uma pessoa melhor. Tentar fazer as coisas de um jeito diferente. Isso é bom. Mas lembra, moço, não adianta só querer, tem que fazer." Ela se levantou, pegou seu carrinho velho que estava encostado na árvore e se preparou para ir embora. O dia estava acabando e ela ainda tinha trabalho a fazer. "Dona Josefa", Marcelo chamou, "posso ajudar a senhora de alguma forma?" Ela sorriu. "Pode, não me ajudando, mas ajudando outras pessoas. Tem muita gente precisando por aí. Se o senhor realmente quer fazer diferença, começa por elas." E saiu, empurrando o carrinho, sumindo devagar entre as ruas de terra de Poço Fundo. Marcelo ficou ali, sozinho, mas pela primeira vez em muito tempo, não se sentindo vazio, sentindo que tinha um propósito, que tinha uma direção, que tinha finalmente entendido o que realmente importava. Nos meses seguintes, muita coisa mudou na vida de Marcelo. Ele voltou para Fortaleza, mas não era mais o mesmo homem. Começou a tratar os funcionários dele de forma diferente, com respeito, com atenção, com empatia.
Criou programas sociais nos restaurantes, dando oportunidade para quem precisava, oferecendo comida para quem tinha fome. Criou um projeto em Poço Fundo. Não um resort, mas um centro comunitário. Um lugar onde as pessoas podiam aprender a ler e escrever, onde tinham acesso a cursos profissionalizantes, onde podiam ter uma chance de mudar de vida. E a primeira pessoa que ele convidou para inaugurar o centro foi Dona Josefa. No dia da inauguração, ela estava lá, com a mesma roupa simples de sempre, mas com um brilho diferente nos olhos. Marcelo a chamou para o palco, na frente de todo mundo, e disse: "Essa mulher aqui, que não sabe escrever o próprio nome, me ensinou a lição mais importante da minha vida. Me ensinou que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é. Me ensinou que riqueza de verdade é o que a gente deixa na vida dos outros. E por isso eu dedico esse centro a ela, porque se tem alguém que merece ser lembrada, é a Dona Josefa." As pessoas aplaudiram, algumas choraram. Dona Josefa também chorou, não de tristeza, mas de felicidade, porque finalmente ela não era mais invisível, finalmente ela era vista. Era reconhecida, era importante, mas o mais importante de tudo não foi o centro comunitário. Não foram os aplausos. Foi a transformação que tinha acontecido dentro de Marcelo. Ele tinha aprendido a ser humano de novo, tinha aprendido a olhar para os outros, a se importar, a fazer diferença. E tudo isso por causa de uma mulher simples, que só queria um prato de comida, mas que revelou a ele uma verdade que ele tinha esquecido: que a gente é o que a gente faz pelos outros. Se você chegou até aqui, estou muito agradecido. Mas fique comigo, porque o melhor ainda está por vir. Anos se passaram. Marcelo e Dona Josefa mantiveram contato. Ela nunca aprendeu a ler ou escrever, apesar de ter tido a oportunidade. Dizia que já estava velha demais para isso. Mas não importava, porque ela já sabia tudo o que precisava saber sobre a vida. Um dia, Marcelo recebeu a notícia que Dona Josefa tinha falecido. Dormiu e não acordou. Em paz, na casa simples dela, rodeada pelas poucas coisas que tinha. Quando os filhos dela chegaram para cuidar do enterro, encontraram uma carta escrita por alguém que ela tinha pedido ajuda para escrever. Era endereçada a Marcelo. Nela, Dona Josefa dizia que tinha sido feliz, que não se arrependia de nada, que agradecia a Deus por cada dia que tinha vivido, por cada pessoa que tinha conhecido, por cada lição que tinha aprendido e ensinado. E terminava com uma frase que Marcelo nunca mais esqueceu: "A vida não é sobre quanto tempo a gente vive, mas sobre o que a gente faz com o tempo que tem." Marcelo guardou aquela carta como seu bem mais precioso. Colocou numa moldura na sala dele, onde podia ver todos os dias. E toda vez que olhava, lembrava da mulher que não sabia escrever, mas que tinha escrito na alma dele uma lição que duraria para sempre. Histórias como essa nos lembram o quanto a vida pode surpreender. Nos lembram que as maiores lições vêm das pessoas mais improváveis. Nos lembram que todos nós temos algo a aprender, não importa quem somos ou o que temos. E nos lembram que, no final das contas, o que importa não é o que levamos dessa vida, mas o que deixamos. Dona Josefa deixou mais do que memórias. Deixou um legado. Deixou a prova de que uma pessoa simples, com um coração grande, pode mudar o mundo ao seu redor, pode transformar vidas, pode ensinar o que nenhuma escola é capaz de ensinar. E Marcelo? Ele aprendeu que ser rico não é ter muito, mas ser muito, ser generoso, ser humano, ser capaz de se importar. Aprendeu que a verdadeira riqueza está nas pessoas que tocamos, nas vidas que mudamos, no bem que fazemos. Se essa história tocou você, se fez você pensar, se fez você sentir, então já valeu a pena. Porque é disso que a vida é feita, de histórias que nos transformam, de pessoas que nos ensinam, de momentos que nos fazem perceber que todos somos iguais nessa caminhada. Todos nós merecemos respeito, todos nós merecemos dignidade,
Todos nós temos valor. E todos nós temos algo a ensinar e algo a aprender. Que a história de Dona Josefa e Marcelo nos inspire a ser melhores, a olhar para os outros com mais compaixão, a tratar todo mundo, não importa quem seja, com a humanidade que todos merecem. Porque no final, é isso que nos torna verdadeiramente ricos. E lembre-se, você pode não saber escrever grandes discursos, pode não ter diplomas ou títulos, pode não ter riquezas materiais, mas se você tem bondade no coração, se trata as pessoas com respeito, se faz o bem sempre que pode, então você já é mais rico do que imagina.